Você acredita que a elite chegou onde está porque estudou mais, porque trabalhou mais, porque foi mais inteligente, mais disciplinada, mais estratégica. Você acredita que existe uma escada, que basta subir, que basta fazer as coisas certas. Essa é a ilusão central da sua vida. E enquanto você acredita nela, você serve. A elite não surge por mérito. Ela se reproduz. E se reproduz através de um mecanismo que você não vê porque foi ensinado a não ver. Esse mecanismo não está nos livros que você lê. Não está nas universidades que você frequenta. Não está nas palestras motivacionais que você consome. Está em outro lugar. Num lugar que você foi treinado para rejeitar como conspiração, como loucura, como impossibilidade histórica. O professor Jiang Sui-Kim ensina isso observando padrões, não opiniões, padrões. Ao longo de milênios, certas estruturas se repetem, impérios surgem, impérios caem. Mas as elites permanecem. Elas mudam de nome, mudam de bandeira, mudam de discurso. Mas a estrutura permanece. E a estrutura é sempre a mesma. Coordenação secreta através de transgressão compartilhada. Isso não é teoria da conspiração, é observação histórica. Quando você estuda como o poder real funciona, não o poder visível, mas o poder que controla o poder visível, você percebe algo perturbador. Elites não competem como você compete. Elas não jogam o mesmo jogo. Elas criaram um jogo paralelo, um jogo que exige algo que você jamais faria. E é exatamente por isso que você nunca entrará. A palavra que o YouTube não permite que se diga é genocídio, mas o professor Jiang vai além. O que acontece em Gaza não é apenas genocídio, é sacrifício ritual. E isso acontece com frequência na história humana. Os astecas faziam, os fenícios faziam, os romanos faziam. E hoje, em pleno século XXI, com câmeras, com internet, com protestos globais, continua acontecendo. Por quê? Porque funciona. Funciona porque cria coesão. Funciona porque obriga a lealdade absoluta. Funciona porque quem participa não pode mais sair. Não há retorno. Você cruzou a linha, e ao cruzar a linha, você se torna parte de algo maior que você. Algo que transcende sua vida individual, você se torna parte de uma sincronia, de uma mente coletiva, de um geist compartilhado. E essa sincronia é o que separa elite de massa. Massa compete individualmente, elite age coletivamente. Massa busca a aprovação do sistema. Elite constrói o sistema. Massa obedece regras. Elite quebra regras em segredo. E essa quebra é o que as une. Você foi ensinado que poder vem de conhecimento técnico, vem de diploma, vem de networking, vem de agregar valor. Mentira. Poder vem de sincronia cognitiva, vem de lealdade estrutural, vem de segredos compartilhados tão profundos que tornam traição impossível. E esses segredos não são contratos, não são documentos, são atos, atos que criam vínculo irreversível. O que você está prestes a entender nos próximos blocos não vai te libertar, não vai te tornar elite, mas vai te tirar da ingenuidade, vai te mostrar que o mundo que você vê é teatro e que os atores principais nunca sobem ao palco. O professor Jiang propõe um experimento mental. Imagine uma ilha, não importa onde, uma ilha sem saída, no centro, uma colina segura, mas ao redor, macacos carnívoros, infinitos, agressivos, mortais. E todos os recursos, água, comida, lenha, estão onde os macacos estão. Não há escolha, ou você luta ou morre. Agora coloque 100 homens nessa ilha. Idades entre 15 e 65 anos, nacionalidades diferentes, línguas diferentes, classes sociais diferentes, pobres, sem educação formal, sem treinamento militar, apenas homens comuns jogados numa situação impossível. O que acontece? A lógica diria: desespero, caos, morte rápida. Mas a realidade histórica mostra o oposto.
Esses homens não desistem, eles se transformam. E a transformação começa na necessidade mais básica: comunicação. Eles criam uma língua comum, não em meses, em dias, palavras híbridas, gestos universais, comandos de sobrevivência, e com essa língua vem algo mais profundo: histórias. Cada homem conta de onde veio, e essas histórias individuais, ao serem compartilhadas, tornam-se mito fundador. Eles começam a acreditar que foram escolhidos, que há um propósito, que Deus os colocou ali para algo maior. Não importa se isso é verdade, importa que acreditem, porque crença compartilhada gera ação coordenada, e ação coordenada gera sobrevivência. Mas língua e mito não bastam, eles precisam de coesão, e coesão exige ritual, rituais de confiança, rituais de entrega. E aqui vem algo que você rejeita instintivamente: sexo entre eles, não por orientação sexual, mas por necessidade estrutural. Intimidade extrema cria lealdade extrema, sem julgamento, sem pudor, apenas vínculo. E então vem a escolha do líder. 100 homens, um líder. Quem escolher? O ancião de 65 anos se levanta, fala, tem estratégia, tem experiência, tem sabedoria acumulada, impressiona a todos, mas então um jovem de 17 anos se levanta, não fala, mostra a mão, pega uma faca, corta a própria mão, sem gritar, sem chorar, apenas olha para todos. Quem vira líder? O jovem, sempre o jovem, porque liderança em situação de vida ou morte não vem de inteligência. Vem de sacrifício visível. Vem de disposição para morrer primeiro. O ancião será conselheiro, mas o líder é quem prova que não tem medo de perder tudo, e com esse líder, algo extraordinário acontece. Esses homens que eram fracos tornam-se fortes, que eram ignorantes tornam-se estratégicos, que eram desconhecidos entre si tornam-se irmãos, mais que irmãos, tornam-se uma mente coletiva. Eles desenvolvem sincronia, agem como um organismo. Quando um sai para coletar lenha e é atacado por macacos a quilômetros de distância, os outros sentem. Não por magia, por conexão profunda, como mãe que sente quando o filho está em perigo em outro país. Isso existe. Neurociência não explica. Mas acontece. E quando um deles está prestes a morrer para salvar os outros, cortando a ponte enquanto macacos avançam, ele não pensa, ele age. Porque sua vida individual não importa. O que importa é o coletivo. E isso não é ensinado. É construído através de experiência compartilhada extrema. Agora imagine, 20 anos depois, esses 100 homens são transportados de volta ao mundo real. Eles têm memória de tudo, têm língua própria, têm rituais próprios, têm sincronia cognitiva, têm lealdade absoluta. O que acontece quando voltam? Eles conquistam o mundo, não como indivíduos, como rede invisível. Presidentes vêm e vão, empresários aparecem e somem, mas esses 100 e seus descendentes controlam a estrutura real, porque possuem algo que ninguém mais possui, coordenação perfeita através de segredo absoluto. Você acha que isso é fantasia? Leia Esparta, leia Tebas, leia sobre a Banda Sagrada, leia sobre sociedades secretas ao longo da história. O padrão se repete, sempre, e sempre vence. Transgressão não é desvio moral, é tecnologia social. E como toda tecnologia, funciona independentemente de você aprovar ou não. O professor Jiang não está defendendo transgressão. Está explicando por que elites a utilizam sistematicamente há milênios. A lógica é matemática. Se você quer coordenar com outros sem que o mundo saiba, precisa de algo que force sigilo absoluto. Contratos não funcionam, podem ser vazados. Promessas não funcionam, podem ser quebradas. Ameaças não funcionam, podem ser denunciadas. O que funciona? Cumplicidade irreversível. E cumplicidade irreversível só existe quando todos cruzam a mesma linha, quando todos carregam o mesmo peso.
Quando todos sabem que, se um cair, todos caem. Isso não se alcança com acordos, só se alcança com atos. Comece pequeno. 6 adolescentes decidem fazer uma pegadinha na escola, cobrem tudo com papel higiênico. É bobagem, mas é transgressão leve. E mesmo sendo leve, gera algo. Segredo compartilhado. Se um entregar os outros, todos são punidos. Então, ninguém entrega. E a amizade se aprofunda. Não porque são boas pessoas, mas porque tem segredo. Agora, aumente a aposta. Esses mesmos 6 decidem roubar doce numa loja. Doce de $1, nada. Mas o medo é real. A adrenalina é real. E quando conseguem, algo muda. Eles sentem poder. Sentem que quebraram a regra e o mundo não desabou. Pelo contrário, sentiram-se vivos e querem mais. Isso é aditivo. Não por patologia, por química cerebral. Transgressão libera dopamina, libera energia. Faz você sentir que transcendeu limites impostos. E quando esse sentimento é compartilhado, a coesão do grupo se multiplica. Agora suba a escada. Fraternidades em universidades de elite praticam hazing, humilhação ritual, beber até vomitar, nudez pública, dor física. Por quê? Porque quem passa por isso junto cria vínculo que MBA nenhum cria. Quem passou por humilhação compartilhada não trai, não compete, protege. E no topo da escada? O tabu máximo. A transgressão que não pode ser nomeada. Aquela que, uma vez cometida, torna retorno impossível. E aqui o Prof. Jung não especula. Ele observa a história. Fenícios praticavam sacrifício infantil. Romanos estrangulavam inimigos em templos. Astecas empilhavam crânios aos milhares. E todos justificavam como religião, como necessidade, como ritual divino. Não acredite que isso acabou. Apenas mudou de nome, mudou de lugar. Mas a função permanece: criar vínculo através de ato que exclui retorno. E por que isso funciona melhor que qualquer outro método? Porque transgressão extrema não cria apenas lealdade, cria sincronia. Quando todos cruzam a mesma linha, algo acontece. As mentes se alinham, não metaforicamente, literalmente. Estudos sobre rituais tribais mostram: atos sincronizados alteram frequência cerebral coletiva, criam o que chamam de mente de colmeia. Isso não é misticismo, é observação. Soldados em guerra desenvolvem telepatia tática, mães sentem filhos em perigo a continentes de distância. Grupos que passam por trauma coletivo agem como organismo. E grupos que praticam transgressão coletiva tornam-se indestrutíveis. Você foi ensinado que isso é errado. E é. Moralmente é. Mas estruturalmente, funciona. E quem controla o mundo não escolheu moralidade. Escolheu eficácia. O professor Jiang não pede que você pratique isso. Pede que você entenda que enquanto você obedece regras, alguém as quebra em segredo. E por isso vence. Sempre. Porque o jogo real nunca foi sobre quem é mais moral. Foi sempre sobre quem coordena melhor. E coordenação perfeita exige preço que você não está disposto a pagar. Isso não é teoria. É padrão histórico documentado. O professor Jung não inventa. Ele observa. E quando você observa sociedades que dominaram o mundo, encontra sempre a mesma estrutura. Transgressão institucionalizada como método de coesão. Esparta, cidade-estado grega, pequena, poucos recursos, mas durante séculos a força militar mais temida do mundo. Por quê? Porque Esparta não educava cidadãos. Esparta produzia guerreiros através de trauma coletivo calculado. Aos 5 anos, meninos eram arrancados de casa, colocados em escolas dirigidas por meninos mais velhos, e ali começava o inferno. Espancamento diário, sem explicação, sem pedagogia, apenas dor, mas dor compartilhada. E nessa dor, os meninos de 5 e 6 anos aprendiam: só sobrevivo se proteger os outros. Sozinho, morro. Juntos, resistimos. Isso cria algo que Harvard não cria. Cria lealdade estrutural, não lealdade a ideias. Lealdade a pessoas,
porque essas pessoas sangraram com você, e quem sangra com você nunca te abandona. Depois vinha a fase sexual. Aos 12, 13 anos, cada menino era pareado com um guerreiro adulto, 28, 30 anos, casado, com filhos, e esse guerreiro se tornava mentor e amante. Relação sexual explícita, documentada, não escondida, institucionalizada. Você rejeita isso, claro. Mas na Grécia Antiga isso não era homossexualidade. Não existia o conceito. Era pedagogia. Era transferência de sincronia. Menino aprendia a pensar como guerreiro ao se fundir com o guerreiro, não só intelectualmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E aos 18, para graduar, o menino recebia a missão final. Esparta tinha escravos, ilotas, servos. Regra clara: toque de recolher, se ilota está fora à noite, pode ser morto, e a missão: jovem espartano se esconde no campo. Espera anoitecer, espera a ilota aparecer e corta a garganta, sacrifício humano. Não chamavam assim, mas era, e o propósito? Forçar o jovem a cruzar a linha, mostrar que ele não é mais civil, é guerreiro. E guerreiro não hesita, guerreiro mata. E ao matar, ele se torna irreversivelmente parte do grupo. Resultado? Esparta produziu a infantaria mais letal da história antiga. Na Batalha das Termópilas, 300 espartanos seguraram milhares de persas, não porque eram mais fortes, porque eram sincronizados, mente coletiva, sem medo de morte, porque morte individual não importa. Importa vitória coletiva. Tebas copiou o sistema, mas tornou voluntário. Qualquer um podia entrar. Chamaram de banda sagrada, 300 soldados, todos amantes, 150 pares. E a lógica era clara: homem não abandona amante em batalha. Homem morre ao lado de quem ama. Isso os tornou imbatíveis. Macedônia observou Tebas. E Filipe II, pai de Alexandre o Grande, institucionalizou o modelo. Criou o exército profissional, baseado em coesão através de ritual. E, com esse exército, Alexandre conquistou império que ia da Grécia à Índia. Não porque era gênio militar, porque herdou estrutura que funcionava. E quando Macedônia enfrentou Tebas em Queroneia, 338 a.C., Tebas foi destruída, mas a banda sagrada não fugiu. Ficou no centro do campo. Bloqueou o avanço macedônio, permitiu que o exército tebano recuasse. E morreram todos. 300. Nenhum fugiu, nenhum se rendeu. Por quê? Porque para eles, honra valia mais que vida. Sacrifício valia mais que sobrevivência. E isso não é insanidade, é sincronia perfeita. É o que acontece quando o grupo transcende indivíduo. Você olha para isso e pensa: barbarismo. Mas o professor Jiang te obriga a ver. Isso construiu impérios. E versões modernas disso ainda constroem elites. Teoria dos jogos. Estudo de como vencer jogos. E o professor Jiang reduz ao essencial. Num jogo com 1 milhão de pessoas, onde só um pode vencer, qual a melhor estratégia? Resposta óbvia: trapaça. Se você segue regras, você perde, porque em 1 milhão sempre haverá alguém trapaceando. E quem trapaceia melhor, vence. Mas trapaça simples não basta, porque trapaça visível é punida. Você precisa trapacear sem ser visto, e a forma mais eficaz de trapacear sem ser visto é coordenar com outros, sem que ninguém saiba que vocês estão coordenando. Problema: coordenação visível gera contra-reação. Se dois começam a trabalhar juntos, os outros percebem e reagem. Formam alianças próprias. Corrida armamentista de coordenação. E no fim, quem coordenou primeiro perde vantagem. Solução: coordenar em segredo absoluto. E a única forma de garantir segredo absoluto é através de algo que impeça a delação. Algo que torne traição impossível, não por contrato, por cumplicidade. Família é uma forma. Sangue gera lealdade, mas família tem limite. Você não escolhe família e família cresce devagar. Religião
é outra forma. Crença compartilhada gera união, mas religião é pública. Todo mundo sabe quem pertence. Língua, etnia, raça, tudo isso gera identidade, mas tudo isso é visível. E o que é visível pode ser copiado, pode ser infiltrado, pode ser destruído. Então, qual é o método que permite coordenação secreta, impenetrável, irreversível? Transgressão compartilhada. Quando o grupo comete ato que sociedade condena, 3 coisas acontecem. Primeira, segredo se torna vital. Se alguém falar, todos caem. Então, ninguém fala. Segunda, vínculo se aprofunda. Culpa compartilhada cria intimidade forçada. Você não escolhe confiar. Você é obrigado a confiar. Terceira, grupo se separa do resto. Linha invisível é traçada. Nós versus eles. E quanto maior a transgressão, mais sólida a linha. E aqui vem a equação que o professor Jung propõe. Quanto maior a transgressão, maior a coesão. Quanto maior a coesão, maior a sincronia. E quanto maior a sincronia, maior o poder. Isso explica por que sociedades secretas ao longo da história praticam rituais bizarros. Não porque são loucos, porque são estratégicos. Maçons têm rituais, Skull and Bones em Yale têm rituais, fraternidades de elite têm rituais, e todos envolvem algum nível de transgressão, nudez, humilhação, juramento sob ameaça, atos que, se expostos, destroem reputação. E quanto mais alto você sobe na pirâmide, mais extrema a transgressão exigida. Porque no topo, coordenação perfeita é essencial. Não pode haver dúvida, não pode haver hesitação. Então, a entrada exige prova absoluta de compromisso, e prova absoluta vem de ato absoluto. O que é o tabu máximo? Aquele que sociedade condena universalmente. E ao cruzar esse tabu, você se torna inelegível para retorno, você não pode mais voltar, não pode mais ser aceito pelo resto. Então, sua única opção é proteger o grupo. Porque o grupo é tudo o que você tem. Isso não é paranoia. Isso é mecânica. E mecânica funciona independentemente de opinião. Você pode achar isso horrível. E é. Mas enquanto você rejeita por moralidade, outros aplicam por eficácia. E eficácia vence moralidade sempre que moralidade não entende como o poder funciona. O jogo real nunca foi sobre ser bom. Foi sempre sobre coordenar melhor que o inimigo. E coordenação perfeita tem preço. Preço que massa nunca paga. E por isso massa nunca vence. Agora os 100 homens voltam. 20 anos se passaram. Eles sobreviveram. Desenvolveram língua própria, rituais próprios, religião própria, sincronia perfeita. E agora estão de volta ao mundo real. Como se nada tivesse acontecido. Mas tudo mudou. Eles têm memória. Memória de inferno compartilhado, memória de sacrifício, memória de irmandade que transcende sangue. E essa memória não desaparece. Ela define quem eles são. E quando voltam, a primeira coisa que fazem é se procurar. Porque no mundo normal, eles não encontram ninguém que os entenda, ninguém que tenha passado pelo que passaram, ninguém que pense como pensam. Então, eles se reúnem, em segredo, e reconstroem a estrutura, não na ilha, aqui, no mundo real. E agora, com recursos, com acesso, com liberdade, eles se tornam imparáveis. Porque o mundo real não tem macacos carnívoros, tem algo pior. Pessoas competindo individualmente. Pessoas que confiam em contratos. Pessoas que acreditam em leis. Pessoas que acham que o sistema é justo. E contra essas pessoas, os 100 vencem sempre. Eles não competem, eles coordenam. Enquanto outros negociam, eles já decidiram. Enquanto outros hesitam, eles agem. Enquanto outros confiam em instituições, eles controlam instituições. E seus filhos? Seus filhos herdam, não apenas riqueza, herdam acesso, herdam rituais, herdam sincronia. Desde pequenos, são iniciados, não da mesma forma, não precisam sobreviver em ilha, mas precisam provar lealdade, precisam cruzar linhas, precisam mostrar que pertencem,
E assim, geração após geração, a elite se reproduz. Não por mérito, por herança estrutural, herança de segredos, herança de rituais, herança de sincronia cognitiva que permite coordenação sem palavras. Você olha para isso e pensa, mas e os presidentes, e os CEOs, e os bilionários famosos? Eles não são a elite? O Prophet Young responde, eles são o rosto, são atores, são peças. A elite real não aparece, não dá entrevista, não posta em rede social. Controla nos bastidores e controla porque possui algo que dinheiro não compra. Lealdade absoluta, através de segredo absoluto. Isso explica por que certas famílias permanecem no poder por séculos. Não porque são mais inteligentes, porque estão sincronizadas, não porque têm mais dinheiro, porque têm mais coesão, e coesão supera capital sempre que capital é individual e coesão é coletiva. Você acha que pode entrar nesse clube? Não pode. Não porque é pobre, porque você não foi iniciado. E iniciação não é curso, não é MBA, não é networking. É rito de passagem que exige cruzar linha que você não está disposto a cruzar. E enquanto você acredita em meritocracia, em esforço, em fazer a coisa certa, eles riem, porque sabem que o jogo real nunca foi esse. O jogo real sempre foi: quem coordena melhor em segredo, vence. E coordenação em segredo exige transgressão compartilhada. E transgressão compartilhada exige disposição para fazer o impensável. Então, elite se reproduz, não porque sistema permite, porque elite construiu o sistema. E construiu de forma que massa nunca entenda como funciona. Massa olha para cima e vê ricos, vê famosos, vê poder visível e pensa que é isso. Mas poder visível é teatro. Poder real é invisível. E poder real está nas mãos de quem foi iniciado em segredos que você nunca saberá. Agora, o Prophet Young vai fundo. Porque entender que elite coordena em segredo não basta. Você precisa entender por que transgressão funciona. E a resposta está em Hegel, em Kant, em modelos que explicam realidade de forma que ciência moderna rejeita, mas que, historicamente, sempre funcionaram. Kant disse, você não vê realidade, você vê filtro. Seu cérebro adiciona espaço e tempo. Realidade objetiva, noumena, você nunca acessa. Só acessa fenômeno, a interpretação. E se todo mundo vê através de filtro, como sabemos que vemos o mesmo mundo? Hegel responde, porque todos compartilhamos o Geist, espírito. Mas Geist não é metáfora, é estrutura, é campo. É dimensão que conecta mentes. Realidade material é casca. Superfície. O que importa é realidade espiritual. E realidade espiritual é acessível, não por todos, mas por quem sabe como acessar. Pense no Geist como internet. Milhões de sites. Você acessa alguns, ignora a maioria. E dependendo de qual site você acessa, sua experiência muda. Agora imagine que elite descobriu como acessar sites que massa nem sabe que existem. Sites que dão acesso à informação, a poder, a sincronização que massa nunca terá. Como acessam? Através de ritual. Através de transgressão. Porque transgressão extrema não é apenas ato social, é ato ontológico. Muda a frequência, muda a vibração, alinha você à camada específica do Geist. Camada que massa, obedecendo regras, nunca alcança. Isso soa místico? É, mas funciona. Não porque é verdade metafísica, porque gera resultado prático. Grupos que praticam rituais de transgressão desenvolvem sincronia que grupos normais não desenvolvem. E sincronia é poder, porque sincronia permite ação coletiva perfeita, permite decisão instantânea, permite lealdade sem dúvida. E aqui o professor Young cita Platão. Realidade que você vê é sombra, caverna. O real está além, no mundo das ideias, no monade. E monade é fonte, é origem. E retornar ao monade é objetivo. Platão diz, através de conhecimento, de geometria sagrada, você retorna.
Dante diz, através de amor, você retorna. Mas Elite diz diferente. Elite diz, através de transgressão coordenada, nós acessamos camada do Geist que nos dá poder sobre os que permanecem na superfície. E eles não estão errados, porque historicamente funcionou. Romanos sacrificavam inimigos em templos, não por crueldade, por ritual. Astecas empilhavam crânios, não por sadismo, por crença de que isso liberava energia divina. E essa energia divina era, na verdade, coesão social extrema, sincronia, mente coletiva, que permitia controlar impérios. Hoje, ciência nega isso. Diz, não existe Geist, não existe espiritual, só existe material, só existe neurônio, só existe sinapse. Mas ciência nunca explicou de onde vêm pensamentos, nunca explicou intuição, nunca explicou por que mãe sente filho em perigo ao oceano de distância, nunca explicou telepatia tática entre soldados. Então, ciência nega o que não entende, e ao negar, mantém massa presa no material, presa em acreditar que o que vê é tudo o que existe, e enquanto massa acredita nisso, Elite acessa o que massa não vê e controla. Você não precisa acreditar em Geist, mas precisa entender. Elite acredita, ou age como se acreditasse, e age de forma que funciona. E enquanto funciona, Elite permanece. Porque coordenação através de sincronia espiritual, real ou imaginada, supera a coordenação através de contrato legal. Sempre. Gaza, 2024. Israel bombardeia. 47% da população tem menos de 18 anos. Maioria das vítimas são crianças. Mundo assiste, mundo protesta, mundo condena. E Israel continua. Por quê? O professor Dian não diz genocídio, diz sacrifício ritual. E diz isso porque padrão é conhecido. Astecas faziam antes de guerra. Romanos faziam após vitória. Fenícios faziam para Moloque. E todos justificavam como necessidade religiosa, como dever divino, como caminho para a vitória. Israel poderia fazer diferente? Poderia envenenar água, poderia espalhar doença, poderia fazer desaparecer população de Gaza sem que mundo visse. Tecnologia existe, métodos existem, mas escolhem fazer, na frente de câmeras, na frente do mundo. Por quê? Porque querem ser odiados. Querem que mundo se una contra eles, porque isso cumpre profecia. Escatologia judaica extrema diz, no fim dos tempos, Israel lutará contra o mundo inteiro, e Deus garantirá vitória de Israel. Então, extremistas dentro do governo israelense não estão tentando evitar ódio global. Estão acelerando, estão forçando o cumprimento de profecia. E internamente, isso gera coesão máxima, porque Israel, como nação, está com o rio nas costas. Estratégia militar chinesa clássica. Exército perde. General recua até rio. Agora soldados têm escolha, lutar até a morte ou afogar. Maioria escolhe lutar. E ao lutar sem saída, encontram energia que não sabiam ter. Israel fez isso. Cruzou tabu máximo. Matar crianças em massa. Publicamente. E ao cruzar, eliminou saída. Agora, ou vencem completamente, ou mundo os destrói. Não há meio termo, não há negociação, não há retorno, e isso unifica. População israelense, mesmo discordando antes, agora se une, porque a ameaça é existencial. Porque linha foi cruzada, porque não há como voltar. E soldados israelenses, mesmo horrorizados inicialmente, continuam. Porque parar agora significa admitir atrocidades sem propósito. Então, melhor acreditar que há propósito, que é guerra santa, que Deus justifica. E você vê israelenses pelo mundo provocando, gritando morte aos árabes em ônibus públicos, causando confusão, de propósito, porque querem que mundo os odeie mais, querem solidificar divisão, nós versus todos. Isso não é insanidade, é estratégia antiga, usada por toda a elite que precisou unificar grupo através de ato imperdoável. Você faz algo tão horrível que retorno é impossível.
E impossibilidade de retorno gera lealdade absoluta. O professor Jung não justifica, ele explica. E explicação é perturbadora porque funciona. Funciona porque humanos são tribais. E tribalismo se intensifica sob ameaça. E a ameaça se cria através de transgressão pública de tabu máximo. Gaza não é guerra, é ritual. Ritual de coesão, ritual de sacrifício. E vítimas não são apenas palestinos. São todos que assistem e não fazem nada. Porque ao assistir e não agir, você participa, você valida, você permite. E permissão coletiva é cumplicidade coletiva. E cumplicidade coletiva é exatamente o que Elite sempre quis. Mundo imobilizado, enquanto eles consolidam poder através de ato que ninguém ousa repetir. Agora você entende o mecanismo, mas falta entender por que sistema ensina o oposto. Por que escola não ensina isso? Por que universidade nega isso? Por que ciência rejeita Geist, rejeita espiritual, rejeita tudo que não seja material? Porque Elite controla a educação. E educação serve para manter massa presa. Presa em acreditar que realidade material é única realidade. Presa em acreditar que razão é superior à intuição. Presa em acreditar que ciência é verdade e tudo mais é superstição. Isso não é acidente, é design. Porque se massa descobrisse que poder real vem de sincronia espiritual, de coordenação, através de ritual, de acesso a camadas do Geist, que ciência nega, massa poderia replicar. E Elite perderia vantagem. Então, Elite promove materialismo, promove racionalismo, promove ciência como religião, e ciência se torna dogma. Se você questiona, é ignorante. Se você propõe alternativa, é charlatão. Se você menciona espiritual, é louco. Mas olhe história. Todas as grandes civilizações tinham modelo espiritual de realidade. Egípcios, gregos, romanos, hindus, budistas, chineses. Todos entendiam que material é superfície, que real está além, que acesso ao além dá poder sobre material. E Elite moderna continua praticando, em segredo, enquanto ensina a massa a rejeitar. Elite vai a rituais, Elite pratica iniciações, Elite acredita ou age como se acreditasse, que transgressão coordenada dá acesso a poder que massa nunca terá. E sistema educacional ensina você a ser funcionário, a obedecer, a produzir, a consumir. Ensina que sucesso vem de diploma, de emprego, de salário. Ensina que felicidade vem de conforto, de segurança, de aprovação social. Tudo mentira, não porque essas coisas sejam ruins, mas porque são insuficientes. Porque enquanto você busca conforto, Elite busca poder. Enquanto você busca aprovação, Elite busca controle. Enquanto você obedece sistema, Elite constrói sistema. E sistema constrói você para servir, não para vencer. Porque se todos vencessem, sistema colapsaria. Sistema precisa de perdedores. Precisa de massa, que acredita em jogo justo, enquanto o jogo é manipulado. O professor Jung não oferece saída, porque não há saída individual. Você não vai hackear sistema. Você não vai virar Elite lendo livro. Você não vai coordenar sozinho. Coordenação exige grupo. E grupo exige ritual. E ritual exige transgressão. E transgressão exige disposição, que você não tem. Então, o que resta? Clareza. Entender que mundo que você vê não é mundo real. Que poder que você vê não é poder real. Que elite que você conhece não é elite real. E que enquanto você joga jogo visível, jogo invisível decide tudo. Isso não te liberta, mas te tira de ingenuidade. E ingenuidade é pior que derrota, porque ingenuidade faz você acreditar que derrota é culpa sua. Que se esforçasse mais, venceria. Que se estudasse mais, subiria. Mentira. Escada não existe. Existe clube. E clube não aceita inscrição. Aceita apenas iniciados. E iniciação exige cruzar linha que o sistema te ensinou a nunca cruzar.
Você esperava solução, esperava método, esperava que Professor Young mostrasse caminho. Ele não vai, porque não há. Não para você, não individualmente, não sem grupo, não sem ritual, não sem cruzar linhas que você rejeita. Elite existe porque coordena, massa perde porque compete. E competição individual nunca vence coordenação coletiva. Nunca venceu, nunca vencerá. Matemática não permite. Você pode ser mais inteligente, pode trabalhar mais, pode estudar mais, não importa, porque enquanto você age sozinho, eles agem juntos. E a ação coletiva sincronizada supera a ação individual superior. Sempre. Então, o que fazer? Aceitar. Não com resignação, com lucidez. Aceitar que o mundo não funciona como te ensinaram. Aceitar que meritocracia é teatro. Aceitar que elite não está lá por mérito. Está lá por herança estrutural de sincronia através de segredo. E aceitar que você não vai mudar isso. Não sozinho. Não sem pagar preço que elite pagou. Preço que envolve transgressão que você considera impensável. E enquanto considera impensável, você permanece fora. Isso não é derrota. É realidade. E encarar realidade é primeiro passo para não ser usado. Porque enquanto você acredita em ilusão, você serve ilusão. Você produz, você consome, você obedece, você vota, você torce, você confia. E tudo isso alimenta sistema que nunca foi feito para você vencer. Mas quando você entende, algo muda. Você para de jogar jogo que não pode vencer. Você para de competir em arena manipulada. Você para de acreditar que fazer a coisa certa te levará ao topo. Porque topo nunca foi acessível por mérito. Foi sempre acessível por iniciação. E o professor Young termina onde começou, sem aplausos, sem catarse, sem esperança vendida, apenas com verdade estrutural. Sistemas não ligam para intenções. Sistemas respondem a forças. E força maior não vem de indivíduo isolado, vem de grupo sincronizado. E sincronização exige ritual. E ritual exige segredo. E segredo exige transgressão. Elite entendeu isso há milênios, continua aplicando, continua vencendo e continuará. Porque massa continua rejeitando verdade em nome de moralidade que elite nunca respeitou. Você não precisa se tornar elite, mas precisa parar de acreditar que pode vencê-la jogando pelas regras que ela escreveu para você perder. Enquanto acreditar, você perde. Quando entender, você para de perder energia em ilusão. E energia restante? Use como quiser, mas use sabendo que o jogo real nunca foi o jogo que te mostraram, sem saída fácil, sem atalho, sem técnica salvadora, apenas estrutura, apenas padrão, apenas história se repetindo, enquanto massa continua acreditando que dessa vez será diferente. Não será.